da bancada. Mas quero, em primeiro lugar, a exemplo do que fizeram alguns dos senadores que nos antecederam hoje, como Wellington Dias, e já parteados pelo senador Lindenberg e outros companheiros, expressar aqui o nosso testemunho, o meu próprio, com respeito à maneira como sempre, nas ocasiões com que convivi com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sempre observei nele uma atitude de muita consideração e respeito por aquilo que todos nós consideramos importantes na vida pública, a ética na vida política. E eu, tantas vezes ao longo destes anos que convivi, que conheci, tantas vezes em ações públicas e mesmo de convivência pessoal, o presidente Lula sempre expressou a mim o quanto importante para nós é o comportamento ético em nossas vidas. Quero aqui registrar, em primeiro lugar, uma preocupação com o assentamento Milton Santos, que tem uma área pouco maior de 100 hectares e no qual vivem 68 famílias em Americana, na região de Campinas, no interior de São Paulo, que está com o risco de ser terminado, conforme comunicou a mim um dos coordenadores nacionais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Gilmar Mauro. Apesar de existir há 7 anos e produzir alimentos para os municípios de Americana e Cosmópolis, uma decisão judicial de reintegração de posse ameaça a permanência das famílias na área. Estamos enfrentando uma grande ofensiva do judiciário em relação às áreas de assentamento. Parece ser uma articulação do Estado brasileiro e para tentar impedir o avanço da reforma agrária. Trata-se de um assentamento pequeno, em função da pouca quantidade de terra, é pouco mais de 1 hectare para cada família, é fundamentalmente destinado para a produção de hortifruti granjeiros. É um assentamento que está no meio do canavial usado pela usina Ester e mostra uma quantidade de alimentos que podemos produzir naquela área, diz Gilmar Mauro. É uma área que foi confiscada em 1976, no tempo do regime militar, em função de dívidas que o grupo Abdala tinha para com a União. Várias propriedades do grupo foram, então, confiscadas e encaminhadas para os órgãos públicos. Uma delas ficou com o INPS, hoje Instituto Nacional do Seguro Social. Mas havia uma cláusula no final daquela medida que dizia que se os bens confiscados fossem maiores do que a dívida que a empresa tinha, se faria a devolução do bem. Em 1981, o grupo entrou com uma prestação de contas para procurar mostrar que os bens eram maiores que a dívida, obtendo a devolução de alguns bens, entre esses a área do assentamento. A ação transitou em julgado em 1990, só que a empresa não foi ao cartório registrar a propriedade no seu nome, continuou em nome do INSS, e isso é uma forma de ocultar patrimônio, pois eles deviam para outros setores e pessoas, e tendo o patrimônio em mãos, acabariam perdendo. A área continua em nome do INSS e, em 2006, foi feito o pedido para que o INCRA assentasse as famílias do acampamento Milton Santos. O que foi feito foi uma operação legal, no qual o INSS passou a propriedade ao INCRA, que assentou as famílias. Agora, neste ano, o grupo Abdala veio com a ação de que a terra seria deles. É um grupo que tem um contrato de arrendamento que pertence à usina Ester, que entrou na justiça pedindo a reintegração de posse. O pedido é contra o INCRA e as famílias, e o juiz teria dado um prazo de 15 dias para o cumprimento do despejo, o que ocorreria
nesta quinta, no dia de hoje. No entanto, nem as famílias assentadas, nem o INCRA foram notificados para desocupar a área. Tecnicamente, não está correndo o prazo, mas é necessário que se tome alguma providência. E então, Gilmar Mauro teve já a oportunidade de dialogar com o ministro Aloysio Mercadante, com a ministra Ideli Salvati, e estão fazendo um apelo, e inclusive a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, para que possa se acelerar uma ação mais definitiva de desapropriação por interesse social por parte do INCRA e do governo federal para assegurar a estas famílias o direito de continuarem a estar naquele assentamento. Amanhã, pela manhã, haverá um ato ali em Americana. Eu gostaria de informar aqui que me solidarizo com esta solicitação por parte dos trabalhadores rurais ali assentados para que possa-se avançar na direção de maior justiça na estrutura fundiária brasileira com a realização da reforma agrária e, portanto, aqui somo a estas vozes o apelo à ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, ao ministro do Desenvolvimento e Reforma Agrária, Pepe Vargas, que possa dar atenção a este pedido do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Mas gostaria, presidente, Diniz, no sentido de aqui apresentar uma proposta que encaminho à comissão, à subcomissão de reforma do Código Penal, da Comissão de Constituição e Justiça. Eu aqui quero registrar que eu estou apresentando um requerimento àquela comissão no sentido de que seja realizada uma audiência pública com o objetivo de instruir a tramitação do projeto de lei do Senado 236 de 2012, que institui o Código Penal a fim de analisar o incremento de penas alternativas no novo texto legislativo e com os seguintes convidados: Marivaldo de Castro Pereira, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça; Lourival Gomes, secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo; Mário Rogério Bittencourt, coordenador de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo; Márcia Antonieto, diretora do Departamento de Penas e Medidas Alternativas da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo; e Heloísa Helena Pires Hadário, coordenadora-geral do Programa de Fomento às Penas e Medidas Alternativas do Ministério da Justiça. Conforme nos disse o Procurador de Justiça Sérgio Luiz Cuquina, durante sabatina para ocupar o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, em 28 de novembro último, na CCJ, a pena privativa de liberdade não tem demonstrado ser eficiente. Num país de dimensões continentais, justifica-se aplicar maior maleabilidade para cada caso concreto. É conveniente discutir o elasticamento das penas e a reserva aos magistrados de um grau maior de autonomia. Eu visitei nesta semana a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e ali obtive as informações de que um preso encarcerado custa ao Estado R$ 1.350 por mês, enquanto o custo de supervisão e acompanhamento da pena alternativa gira em torno de R$ 20.
Ora, a reincidência entre os presos encarcerados em cometimento de delitos está na faixa dos 52%, enquanto que os que cumprem penas alternativas, apenas 7%. No âmbito do Ministério da Justiça, o doutor Marivaldo de Castro Pereira, a doutora Heloísa Dário, em conjunto com o doutor Rogério Bittencourt, Márcia Antonieto e ainda outros colaboradores, vem realizando estudos de profundidade, tendo em conta a experiência acumulada relativa a proposições que poderão levar a maior utilização de penas alternativas, com benefícios importantes para a melhor aplicação dos princípios de justiça. Assim, quero transmitir que considero muito importante a realização de audiência pública que possa discutir a ampliação das penas alternativas no texto do novo Código Penal. Então, acho que, inclusive, para o objetivo de diminuirmos a superlotação do sistema penitenciário brasileiro, tal como ainda outro dia foi objeto da reflexão do querido ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, avançarmos no sentido de expandir a possibilidade de penas alternativas, ao invés de pessoas estarem trancafiadas nas cadeias sem haver possibilidades concretas de sua possível recuperação, e ainda mais quando se leva em conta que, do ponto de vista das próprias vítimas de delitos cometidos por pessoas, às vezes as próprias vítimas acham que seria perfeitamente justificável que uma pessoa que cometeu um certo delito possa ressarcir a vítima e a sociedade através de ações que signifiquem benefícios sociais para a população. Quero também registrar um outro requerimento, este à Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de instruir a tramitação da PEC número 33 de 2012, de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, que prevê a desconsideração da imputabilidade penal de maiores de 16 anos e menores de 18 anos, por lei complementar, com o convite aos seguintes convidados: José Eduardo Martins Cardoso, ministro da Justiça, o representante; Paulo Sérgio Pinheiro, secretário nacional dos Direitos Humanos do governo Fernando Henrique Cardoso, de 2001 a 2003, e membro da Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, e mais Heloísa Oliveira, da administradora executiva da Fundação Abrinq, pois, por uma luta da sociedade brasileira, que alcançamos a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante a proteção integral à criança e ao adolescente. E, de alguma forma, esta PEC poderá alterar esse quadro de direitos. Então, pela importância do tema, considero imperioso que façamos uma audiência com os representantes do governo e de entidades que cuidam da defesa de direitos humanos para melhor exame desta matéria. Gostaria, senhor presidente, Aníbal Diniz, de aqui dar a informação que, como há 2 semanas atrás eu havia apresentado requerimento para ausentar-me do país, com o objetivo de ir ao Panamá na reunião do Parlatino, na Assembleia em que seria examinada a proposta de lei marco da renda básica que a assembleísta ou deputada Maria Soledad Vela, do Equador, o deputado Rodrigo Cabeças, da Venezuela, o deputado Ricardo Beirua, do Uruguai, e eu próprio, depois de termos trabalhado em 3 reuniões anteriores da Comissão de Assuntos Econômicos para elaborar essa proposta, iríamos apresentar na sexta e sábado, na reunião da Assembleia do Palatino, para ser então apresentada aos 27 parlamentos da América Latina e do Caribe.
Então, eu já tinha obtido aqui a autorização, apresentado o requerimento, e iria fazer a viagem com os recursos do Palatino, mas na sexta-feira de tarde, quando eu estava para viajar, informaram-me o presidente do Palatino, o próprio senador Flecha Ribeiro, que estava lá, e o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Rodrigo Cabeça, um dos coautores, que a reunião havia se completado na sexta-feira e, portanto, não haveria reunião no sábado, e por esta razão eu não fui àquela viagem que eu havia anunciado que iria, mas quero dar a boa nova que o projeto de lei marco da renda básica foi aprovado por unanimidade pela Assembleia do Palatino e agora então será encaminhada como um exemplo, aliás, baseada na lei brasileira, para instituir por etapas a renda básica de cidadania para os 27 parlamentos de todos os países da América Latina e do Caribe. Muito obrigado, senhor presidente, senador Aníbal Diniz, e meus parabéns pelo seu 50º, o aniversário de 50 anos, que possa Vossa Excelência viver mais meio século, pelo menos, dando esta contribuição tão positiva ao povo do Acre e ao povo brasileiro, e, inclusive como um torcedor querido do Santos Futebol Clube. E as nossas saudações ao São Paulo e ao Corinthians pelos bons resultados alcançados nos últimos 2 dias. De um santista.